Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Memória BC, eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa no dia 3 de outubro de 2019. O nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado especial, ele é arquiteto, urbanista, Enio Facchetti. Prazer ter conosco, Enio. Tudo bem? Tudo em paz? É um prazer estar aqui, ser convidado para fazer parte da Memória BC. Né? Nós que podemos dizer que nós somos dessa cidade, quando nós nascemos, era um município só. Né? Eu vim de Camboriú, né? E aqui era tratado como Praia de Camboriú. Tu nasceu em Camboriú, Enio? Nasci em Camboriú, Então, bem naquela época ali, no final da década de 60, começo da década de 70, quando Balneário Camboriú começou a se criar, a se desenvolver como cidade, né? Os meus pais acabaram saindo da roça. Né? Meu pai tinha algumas habilidades com carpintaria, com marcenaria, então ele viu que na roça não tinha futuro para os filhos. Então ele veio buscar uma oportunidade na cidade. Certo. Né? Você que ganhar a vida no cabo da enxada é algo difícil. Né? A incerteza que tem um agricultor nesse país é um negócio muito grande. Né? Se ele planta, não sabe se colhe, não sabe se vende, então é um negócio que não tem futuro. E com esse problema da lavoura, meu pai então acabou vindo trabalhar aqui numa marcenaria. Sim. Do finado Valente, as pessoas mais antigas conhecem o seu Valente, que tem uma marcenaria na rua 1500, onde hoje, bem em frente, onde é o posto de saúde central. Certo. Ele veio trabalhar ali, então, comprou uma casinha aqui e acabou, então... Tu nasceu onde lá em Camboriú, Enio? Eu nasci lá na Limeira, Limeira de Camboriú. Famosa Limeira, né? Famosa Limeira de Camboriú, composta por imigrantes italianos, né, que chegaram por Brusque e desceram, então, em direção a Camboriú. Enio, ali que a gente conhece como a Limeira de Camboriú e a gente fala também a Limeira de Brusque, é isso? Limeira de Brusque, exatamente. Compõe ali. Com a Limeira de Brusque já era também no divisor de água, né? Então divide para Brusque e aqui já o divisor de água para Camboriú, então ficou a Limeira de Camboriú. Mas eles entraram por Brusque, né? Chegavam por... Italianos? Italianos, sim, italianos. Então eles vieram ali na segunda metade do século XVIII, 1850, 1860, mais ou menos quando eles chegaram ali. Né? Então, chegaram por Brusque. E aí vieram descendo, né? Vieram ganhando cada um seu lote, vieram conhecendo o terreno, extraindo madeira, ganhando a sobrevivência, e aí fizeram a conexão com Camboriú, que estava subindo o rio Camboriú. Sim. E chegou um determinado momento, eles se encontraram, onde acabou as carroças começando a passar, e aí ligou outra rota com o Itajaí, foi através dessa... Você lembra bem de tudo isso? Você lembra da roça? Vou dizer assim, Enio, você pegou num cabo de uma enxada, num facão. Enio, você lembra disso ou não? Lembra bem da tua infância? Com toda certeza, com toda certeza. Foi uma infância muito bacana, porque a gente se criava livre, né? A cerquinha mesmo era só pô gado. Isso. E o resto a gente conhecia a vizinhança inteira, todo mundo, então todo mundo se conhecia. Todo mundo se ajudava, né? Todo mundo se ajudava, e isso é uma coisa bacana, né? Por exemplo, eu lembro que quando matavam um porco na casa de um dos vizinhos, todo mundo ganhava um pedacinho. Verdade. A avó mandava, leva ali para o fulano, leva lá para o vizinho, leva lá para o compadre. E então existia uma camaradagem muito grande. Nós fomos criados com essa camaradagem. Essa harmonia, né? Troca de gentileza. Né? E quando eu vim para Balneário, isso também acabava acontecendo. E depois eu acabei indo morar em Taquaras, Tigrão. Faz 25 anos que eu moro na Praia de Taquaras. E eu encontrei essa mesma camaradagem na Praia de Taquaras. Era na pesca do camarão, na safra da farinha, na safra da tainha, que até hoje acontece. Sim. Todo mundo que mora lá ganha um peixinho de alguém. Perfeito. É uma camaradagem bonita que isso eu trago lá da nossa infância, da lavoura, da roça, da lida com os animais, enfim, é um negócio muito bonito. O que teu pai cultivava na época? De tudo um pouquinho? De tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho. Ele gado também? Tinha o gado que era para dar o leite, né? Então ele sempre tinha a vaquinha de leite, tinha os boizinhos que puxavam o carro de boi, né? O cavalinho que puxava a carroça, essas coisas que tem, né? Lá no interior, né? O meu avô, né? Que ele era o Alberto Gervásio, ele era um colono bastante forte, né? Lá em cima na Limeira, né? Então ele era um homem da lavoura.
se criou na lavoura, ele conhecia tudo, era um expert. Né? Nunca estudou na vida, mas se ele tivesse estudado Tigrão, com certeza seria um homem, um expoente muito importante. Só na experiência, né? Na experiência dele, muito grande. Família grande, Enio? Não muito. Não? Não muito. Meu avô, por parte de mãe, teve 5 filhos. Sim. Né? Por parte de pai, também tiveram 5 filhos. Né? Da nossa família, sim, então, meu pai, ele teve 5 filhos, né? 3 meninas e 2 rapazes. Né? Eu sou o segundo filho. Né? Então, e aí a nossa família também, aí a gente já também, eu tenho 2 filhos, meu irmão teve 2 filhos, a minha irmã 2 filhos e a outra irmã teve um filho só. Então nós viemos vindo nessa descendente da natalidade, né? Sim. Então hoje nós estamos crescendo abaixo da natalidade ou no máximo na taxa de reposição. Então isso é o que nós estamos... Essas coisas assim, né? A gente lembra, tu tá falando e eu tô lembrando inclusive do meu avô, quando você fala do teu avô, né? Que sabia tudo, olhava o dia, amanhã nós vamos para a roça, amanhã não vamos, porque amanhã vai chover, enfim, então era uma experiência muito legal. E sobre essa questão, a minha mãe, na realidade, eram 10, 5 homens e 5 mulheres. E aí quando chegou para a nossa vez, é como tu falou, a gente vai descer, né? Não é como era antigamente, não, né? É que nós deixamos exatamente, nós passamos numa fase, Tigrão, que o Brasil deixou de ser rural para ser urbano. Urbano, né? Então nós pegamos exatamente essa transição. Uhum. Então enquanto rural tu precisava de mão de obra. Verdade. Então tu precisava de muita gente porque tinha muito trabalho. Né? E todo mundo se ajudava, todo mundo se cuidava, enfim, então tu precisava realmente de mão de obra. Sim. Quando aqui já no meio urbano já é diferente, né? Portanto, tu tens uma mão de obra mais qualificada, então tu não precisas de tanta gente para trabalhar, tu não tem mais a perra para trabalhar. Tu é operário, tu é profissional liberal, enfim, então, né, tu é comerciante, enfim. Enio, e estudou na Limeira? Começou estudando lá? Não. Quando a gente saiu de lá, Tigrão, eu tinha 5 anos de idade, né? Sim. Então, eu cheguei aqui em Balneário, aqui no centro da cidade, em 68. 68? Em 68. Eu nasci em 63, né? 64 o município se emancipou. Em 68, então, a gente já veio morar aqui no centro e nós fizemos, então, uma carreira inteira, uma vida inteira dedicada à cidade, né? A cidade. A nossa cidade. Verdade. Até hoje você tem essa dedicação. E os estudos no Balneário Camboriú, você lembra onde é que... Você lembra da época dos bancos escolar? Não. Estudei no Ivo Silveira, quando o Ivo Silveira era ali onde é o portal turístico da cidade. Ah, sim. Ali na frente de onde é a Avenida da Ford hoje. O Colégio Ivo Silveira. O posto do turismo ali. Isso, exatamente ali. Estudou no Ivo Silveira? Estudei no Ivo Silveira. Depois, no segundo grau, fiz onde é o Médici hoje, mas antes ele tinha um outro nome que era o Bruno Silva, o Colégio Comercial Bruno Silva. Colégio Comercial Bruno Silva. Isso, lá então eu formei em técnico em contabilidade, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 11 anos de idade eu tive meu primeiro emprego. Com 11 anos de idade? Com 11 anos, eu trabalhava de manhã e o período da tarde então eu ia para a escola. Uhum. Você vê que aquela nova frase também, né? Trabalhar cedinho não mata ninguém, né? O trabalho não mata ninguém, né? Eu sempre, não, acho que eu aprendi muito porque a gente sempre trabalhou com pessoas mais velhas. Isso. E a gente sempre se pautou muito pelo exemplo, então tu vê as pessoas que tu pode ter como exemplo, né? Então também ele é extremamente educativo isso, né? Então eu ocupei meu tempo. Tu começou contabilidade. Fui técnico de contabilidade. De repente, arquiteto e urbanista, Enio? Olha, quando eu cheguei nessa fase, Tigrão, com 11 anos eu tive meu primeiro emprego, com 15 eu tive o segundo. Eu sempre gostei muito de desenhar e tal, então o emprego que eu tinha não me dava muito isso. Sim. Então eu tive a oportunidade de ir para um escritório de engenharia. E ali eu comecei a aprender, né, tudo sobre projetos, né? Tu começas olhando, analisando, um pouco de office boy junto no escritório, e o tempo que sobrava, então a gente começava a desenhar, passar plantinhas a limpo, começava a riscar com lápis, depois botava um vegetalzinho em cima daquela prancha e copiava aquilo, né? E convivendo com a obra, com outros engenheiros, com outros profissionais.
Então tu começas a entender um pouco isso, né? E daí tu começa a dominar a técnica, daqui a pouquinho, né, comecei a ter alguns pedidos do vizinho, do meu tio, do meu irmão, do pai, da mãe, faz um desenho para mim, faz um negocinho, certo? Então já começou a ter uma outra habilidade, né? Que tu dominou a técnica, já tens algumas coisas que tu domina, algum conhecimento que tu já controla, e isso fez com que eu seguisse essa carreira, né, da arquitetura, me colocou nesse caminho. Ainda antes disso, de eu ir para a faculdade de arquitetura, eu sempre gostei muito de ler, enfim, então isso me levou, e a faculdade de arquitetura e de engenharia sempre era muito longe, né? Era de Blumenau ou Florianópolis. Eu, como trabalhava e me sustentava com o meu próprio trabalho, eu não tinha como me dedicar a uma escola fora, porque, né, não conseguia me manter. Então eu esperei um pouco, mas mesmo assim, ainda nesse tempo, eu acabei indo fazer a faculdade de História na Univale, né? Então eu sou formado em História na área da educação, né? Para não ficar parado, eu acabei indo estudar a faculdade de História, que era uma coisa que me interessava, não para viver disso, mas porque por gosto próprio, né? Ainda assim, cheguei a dar aula durante 2 anos. Fosse professor, né? Foi uma experiência maravilhosa. Fiz uma especialização também na área da educação, né? Fiz a minha monografia, foi uma monografia inédita e tal. Até alguns professores meus da História da Univale queriam me levar para a USP, que era inovador, o tema que eu estava debatendo, discutindo e levantando naquela monografia. Mas só que aí eu acabei desistindo, digo, bom, eu preciso fazer arquitetura, porque aí sim está no meu sangue, é com isso que eu ganho a minha vida. Eu gosto muito de história e tal, mas fala mais alto. Eu até precisava do título também, né, porque já estava trabalhando, eu era projetista, trabalhava para uma série de outros profissionais da cidade, e eu precisava também crescer. Então eu fiz uma faculdade de arquitetura meio anárquica, assim. Sim. Porque eu venho do mundo prático para o mundo teórico. Eu fiz a coisa ao contrário. Sim, o contrário, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha uma experiência muito grande, eu tinha muitas obras já projetadas e feitas por mim, né? Então, isso me ajudou bastante, porque a faculdade, eu fazia ideia exatamente na qualidade da informação que era gerada. E separava aquela informação que realmente era boa e valiosa, daquela que realmente podia ser descartada, né? Então eu tive um aproveitamento muito grande com relação à faculdade de arquitetura. E nesse tempo todo, né, você veio nasceu na Limeira, 5 anos veio para Balneário Camboriú. O que você lembra, recorda da cidade, pontos, pessoas, enfim, pela experiência que você tem como arquiteto urbanista? Você imaginaria um dia que Balneário Camboriú fosse o que é hoje, Enio, ou não? Não. Tu tinha essa perspectiva? Não. Mesmo quando nós, como urbanistas, a gente projeta cidades. Perfeito. Né? O arquiteto projeta casas, edificações, e o urbanista projeta a cidade. Mesmo quando a gente projeta uma cidade, a gente perde o controle dela, né? Perde, né? Perde o controle. Veja bem o que aconteceu com Brasília, por exemplo. É verdade. Tinha Brasília, plano piloto e tal, não sei o quê. Então ela era um negócio controlado, e tu vê o tamanho que aconteceu com Brasília. Né? E não é porque o profissional que trabalhou com isso não era bom, é um mestre, né? Então a gente perde o controle disso, né? Sim. Assim como aconteceu com Balneário Camboriú, né? Acabou vamos dizer, pela situação geográfica que a cidade encontra, pelo estado praial que nós temos, essa praia mansinha que vai afundando lentamente, qualidade da água, da areia, né? A 101 que acabou passando naquele momento, que trouxe muitos dos nossos vizinhos que adquiriram imóveis na cidade, né? E isso conectou São Paulo, conectou Porto Alegre, assim, a estrada acabou trazendo muito disso, né? Sim. E muitos empresários visionários, né, que estão aí na cidade até hoje, né, que investem com qualidade, com responsabilidade. Isso ajudou a criar essa cidade, né? Uma obra de muitas pessoas, de muita gente. Então ficou o Balneário Camboriú como sendo uma referência, né, no sul do país, né? Eu te perguntei isso exatamente porque eu sinto que você é um cara muito criativo, né? Não? O arquiteto, eu acho que essa é a ferramenta do arquiteto. Tem que ser isso, né? Tem que ser criativo. Né? Daquela época, Enio, de comércio, da vida noturna de Balneário Camboriú, de amigos, de pessoas que de repente te influenciaram na tua vida, você recorda de alguém, Enio? Não? Ou de algum fato assim? Não?
Rapaz, assim, a vida noturna da cidade foi uma coisa que me impulsionou bastante, né? Assim, Foi, né, Enio? foi uma coisa que inspirou Balneário Camboriú de uma maneira bastante singular, assim, né? Porque ela é uma cidade que tem uma capacidade de concentrar muitas pessoas, né? E realmente tinha uma vida noturna muito forte. O canto da praia, o canto sul da praia sempre foi um negócio espetacular, aquilo lá, né? Com todas as casas noturnas que passaram por ali, foi genial, né? E depois que acabou e que os imóveis tomaram conta, mudaram vamos dizer, de ocupação, né? Eles acabaram, então, tirando um pouco a vida noturna de Camboriú, de Balneário, né? Espalhou um pouco mais e tal, mas a gente tinha um lugar concentrado que a gente conhecia as pessoas da região inteira. Verdade. Verdade? A gente conhecia todo mundo. Brusque, Itapema, Joinville, Florianópolis, Blumenau, se encontrava todo final de semana naquele encontro ali, né? Então era um negócio bacana. Tinha um ponto de quadro. Era maravilhoso. Memória ABC, 3 de outubro de 2019, nós estamos gravando hoje com o arquiteto urbanista Enio Facchetti. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a gente volta na sequência para continuar aqui o nosso bate-papo. Você está acompanhando o Memória ABC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória ABC. Memória ABC, estamos gravando esse programa no dia 3 de outubro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e o nosso convidado especial hoje é o arquiteto urbanista Enio Facchetti. Nós fizemos aqui um pouco da história da tua vida, do passado, Enio. Vamos no futuro agora, né, de Balneário Camboriú. Você, desde os 5 anos de idade, quer dizer, ninguém melhor que você para conhecer a nossa cidade, conhecer Balneário Camboriú. Qual é a visão, você como arquiteto, você como urbanista, que você tem de Balneário Camboriú hoje, Enio? Bom, a cidade com 50 anos hoje, né, todo esse rápido desenvolvimento que ela teve, ele foi meio espontâneo, assim, por próprios capacidade de investimento que a cidade tinha, né, acabou se construindo isso. Né? Então, hoje, a nossa cidade ela já tem problemas bastante grandes como cidades antigas pelo mundo afora. Né? Problemas com mobilidade, problema com abastecimento de água. Então, hoje já não está passando água lá na barragem, É verdade. sabe, onde faz a captação de água.
Isso Ali em no baixa Rio Camboriú. temporada com os habitantes, moradores efetivos aqui dentro. Então tu veja bem que não temos água. O esgoto também é um problema pela quantidade que a gente gera e precisa ser tratado, ainda que tenha sofrido, recebido investimentos e tal, mas isso é um negócio, um processo que tu investir, não pode parar de investir, porque isso Investir toda a vida, né? Problema de mobilidade, problema de segurança. Então nós temos problemas grandes. Então eu penso, Tigrão, que é um momento de a gente trabalhar com planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Sim. Porque é com isso que a gente vai atacar essas causas todas, é com inteligência. Hoje eu não saberia te dizer por onde começar a resolver esses problemas. Qual é o primeiro problema que eu ataco? Eu não sei. E nós não temos as informações na nossa mesa para tomar as decisões. Tenho certeza que todo prefeito que é eleito, quando chega naquela bancada, ele é promovido a bombeiro. Que as coisas chegam de caçambada e ele, com a equipe dele, ele procura ir resolvendo os negócios. Mas não é uma coisa programada, que já está programado para acontecer. Certo? Independente do governo que venha, as obras precisam continuar. A gente tem que parar com esse desmanche e faz. Não podemos gastar recursos do município desta maneira. Nós precisamos fazer projetos em que cada mandatário, a gente possa comparar isso com uma corrida de bastão. O cara tem o mandato dele, ele corre os 400 metros dele, entrega o bastão na melhor condição que ele puder para o próximo. Então ele tem metas a cumprir. Perfeito. E o planejamento estratégico diz para nós exatamente aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, aonde nós vamos querer chegar. Se isso não estiver claro, a gente vai ter que ficar tateando. Então esse, eu acho que, no meu modo de ver, esse é o maior problema do nosso município. Um município com a capacidade de investimento muito grande, uma capacidade de reação muito rápida. Tudo que tu coloca nela, a cidade responde quase que de imediato. Né? É verdade, né? Imediato aparece. Então, sabe? Então isso é importante e nós temos que resolver esse problema todo agora, enquanto a cidade é jovem. Ela tem essa capacidade de investimento, esse tempo de resposta rápido. Porque se nós deixarmos isso passar, em que a economia começar a cair, em que nós, com certeza, para nós sair disso, nós vamos patinar bastante. Então nós temos que hoje a nossa principal matriz econômica ainda é a construção civil. Não tem dúvida. Mas precisamos achar outra, né? Nós temos o turismo como outra matriz, temos o comércio, que é um comércio forte, né? Falando do passado ainda, no passado recente, nós tínhamos que ir a Itajaí para adquirir as nossas coisinhas. Direto em Itajaí. Direto em Itajaí, o sapato, na calça, pegava o ônibus e ia a Itajaí. Hoje, a coisa inverteu, só de Itajaí vem para cá, vem a região inteira para o nosso comércio. Então eu penso que nós precisamos passar por esse choque de planejamento e planejamento estratégico. Porque nós precisamos saber dessa relação que nós temos com os nossos vizinhos. Sim. Eu não consigo mais resolver os problemas internamente. Eu tenho uma interface com o Camboriú, com Itapema, com Itajaí, certo? Então eu preciso ter um planejamento, não sei dizer se regional, que talvez fosse o ideal, mas da região metropolitana eu não tenho dúvida. Os mesmos problemas que tem nossos vizinhos, exatamente, nós temos aqui e vice-versa. Exatamente, a gente tem que pensar a coisa com soluções comuns, porque não adianta resolver o problema aqui e empurrar ali para o meu vizinho que está do outro lado, não vai resolver, nem o vizinho de lá para cá. Então são coisas, são comuns e nós precisamos resolver junto. Se o problema da água, do transporte, do esgoto, do lixo, do resíduo sólido, a gente produz, daqui a pouco não tem mais lugar para colocar esse negócio. Temos que pensar nisso. São soluções que tu tem que pensar, elas não se resolvem de um dia para o outro. Nós no comitê, falo comitê porque eu faço trabalho também voluntário, muito já, para minha vida dedica inteira. Isso, eu acho que há muitos anos, né? Há muitos anos. Como é que é esse trabalho? Vamos aproveitar aqui. Poxa, é um trabalho bacana, que é um trabalho que dá uma satisfação muito grande, que é a gente contribuir para a melhoria de alguma coisa sem pretender algo em troca, né? Nunca recebi absolutamente nada por isso, nunca cobrei. E eu acho que isso vem daquela solidariedade que a gente aprendeu lá atrás, que eu trouxe lá da roça. Lá do berço. Lá do berço. Sentia a necessidade de ajudar, de trabalhar, de estar junto, de promover isso, né? Então, a gente participou de muitos movimentos, de muitas associações, né? E por último, agora os últimos 14 anos, dedicado direto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, justamente
por ser a questão da água, que quando lá na Limeira eu nasci, eu era pequeno, eu lembro ainda do barulho da cachoeira lá embaixo. Tinha, né, Enio? Eu escutava isso de criança, e a gente escutava à noite o barulho da cachoeira. E um dia, certamente, eu passei ali em Camboriú, em cima da ponte, eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, Tigrão, eu não vi mais água, eu vi o aquapé, tomou conta daquele negócio, uma lista verde clara de aquapé dos dois lados. Eu digo, meu Deus, o rio está morrendo a olhos vistos e ninguém está fazendo nada. Participava nesse momento do Condés. O Condés é uma experiência maravilhosa que essa cidade tem, que eu acho que deveria reeditar, porque é importante. Tinha cento e poucas entidades ali trabalhando voluntariamente, todas as câmaras técnicas dos mais diversos conhecimentos colocados ali de forma voluntária, especialistas trabalhando de forma voluntária para que se arrumasse soluções e pudessem ser encaminhadas, né? E no comitê eu participava de uma Câmara Técnica de Meio Ambiente, e aí quando eu levei isso para a Câmara Técnica tomou uma decisão de ter que resolver isso. Vamos procurar o que fazer, se montávamos uma associação, não sei o quê. Aí a gente percebeu que tinha o comitê já fundado. O Comitê do Camboriú foi fundado em 97, junto com a Lei das Águas, né? Criou o Ministério do Meio Ambiente, criou a Agência Nacional de Águas, criou toda uma estrutura de gestão dos recursos hídricos do Brasil. Aí veio a figura dos comitês, foi fundado em 97. E nós retomamos esse comitê, então, aqui em 2006. Em 2006 retomamos esse comitê, recompomos ele inteiro, com novas entidades, e aí, então, começou toda uma luta. Então, veja bem, Tigrão, são 14 anos que estão passados. Já passou os 14 anos. Nós, os últimos 10, nós apresentamos o projeto do Parque Inundável, que está aí até hoje para sair. Que ano que você apresentou, Enio? 2000? Esse projeto foi apresentado em 2010. Meu Deus, nós estamos em 2019. Vai fazer então 10 anos. Ali, nós falou há pouco sobre o problema da água. Então, nosso projeto não está resolvido ainda. Então, qualquer projeto para sair do papel ele leva 10 anos. Não tem jeito. Então, tu veja, nós precisamos fazer esse trabalho, esse parque inundável, urgentemente. Perfeito. Né? Então, isso vem com o trabalho voluntário. O trabalho voluntário ele tem uma limitação. O tempo que as coisas vão acontecer é o tempo que o voluntariado consegue resolver. De braços dados com o poder público, com as duas câmaras de vereadores, com os 2 municípios, certo? A coisa vai avançar um pouco mais, e tem avançado. Né? Essa gestão que está aqui agora, foi essa a gestão que a gente mais avançou, porque a gente conseguiu aproximar e a gente conseguiu ter um diálogo tanto com a Prefeitura de Camboriú, com a Prefeitura de Balneário, para que se tomassem algumas decisões. O prefeito Elcio fez o decreto lá de utilidade pública daquela área, onde vai ser o Parque Inundável, e o prefeito Fabrício, com a EMASA, encomendaram o projeto executivo do Parque Inundável. Então, existe um projeto, existe a área, existe já um certo recurso para colocar nisso, tem um licenciamento ambiental já em andamento, enfim, então tem uma série de coisas para isso ser resolvido. Enio, e da família, a tua família? Quantos filhos, Enio? Bom, eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Tenho 2 filhos. Está registrado aqui o nome deles, para a memória ABC? O nosso filho mais velho se chama Vinícius, e ele é advogado, né, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, feliz da vida lá advogando e tal. Assim, Vinícius, bastante dinâmico ele. E o Leandro acabou seguindo a minha profissão, uma escolha dele, né? Ele praticamente com 14, 15 anos, ele um dia apareceu no quarto dele, ele já me entregou a planta do quarto dele, com o mobiliário desenhado, com cama, com o armário inteiro por dentro desenhado, com medidas, o painel da TV com gavetas, pronto. Como é que tu recebeu isso aí? Foi uma surpresa bastante grande, né? Porque eu nunca ensinei ele nada. Nunca? Nunca. Lógico que eu sempre vivia, estava em casa, tinha os meus projetos, as coisas, sempre ali comigo, mas eu nunca peguei um software e disse, olha, pega um software aqui e vai aprender isso. Ele pegou um software, baixou um software livre, começou a desenhar com aquilo, e com aquilo ele conseguiu fazer. Ele mediu o quarto, mediu as coisas. Então eu vi que era vamos dizer assim, era um negócio natural nele, não? Então a virtude dele. Ele acabou seguindo por isso também, fez um bom curso, foi homenageado na universidade, fechou com nota 10, enfim, o curso dele. Então foi um cara que veio também com uma habilidade incrível, né? Vinícius e Leandro. A princípio falar com a dona que manda lá em casa. E agora, se a gente não registrar aqui no Memória ABC hoje...
Hein? Como é que é o nome da amada, Enio? O nome dela chama Cirlei Maria de Souza Faquete. Quantos anos de casado, Enio? Nós estamos com 29 anos de 29 casado. anos. Vamos fazer 30 anos no dia 14 de julho de 2020, nós fizemos 30 anos. Vou falar um pouquinho da Cirlei, porque é importante que também a família dela faz parte da nossa história. Balneário Camboriú, importante, sim. O pai dela foi o primeiro diretor do João Goulart. Todo mundo pensa que foi a Dona Orieta, mas ela antes da Dona Orieta, ela naquele momento, ela estava grávida e foi ter o filho. Quem fez então, o primeiro diretor do Colégio João Goulart chama-se Josino. Josino, professor Josino. Foi professor do Nelson Nitz. Ele tem uma história importante. Isso. E a mãe dela, a Dona Edélia. A Dona Edélia foi uma das 3 primeiras professoras do João Goulart. Inclusive, os alunos do João Goulart estão fazendo um evento no final do ano, agora em novembro, para homenagear os professores, os funcionários e os alunos todos estão se reunindo para fazer uma grande festa na Areibá. Acho que é dia 9 de novembro vai ter esse evento. E a Cirlei vem de uma família de professores. Que legal. O pai dela é professor, a mãe dela é professora, as irmãs são professoras, ela também é professora. E vocês estão juntos há? 29 anos de casado, mais 4 de namoro. E como é que é o teu dia a dia? Vamos falar um pouquinho mais disso. Poxa, da profissão nós já falamos. Como é que é o teu dia a dia? O dia a dia ele dividido com as crianças, com os meninos, enfim, com a família. Nós somos muito família, né, Tigrão? Gostamos muito da família, adoro estar em casa, né? Estar junto do convívio da família, né? Que isso já vem da família italiana, né? Já, de italiano. A mama, né? Que pega todo mundo, que abraça, que acolhe. O nono. Então isso vem já da família e a gente acabou também se pegando muito a família, né? Nosso dia a dia, ele é dedicado a bastante atividades, né? Tem atividade profissional, com os projetos que nós desenvolvemos, as obras que nós tocamos, a gente administra a obra, a gente gerencia a obra, então dentro do escritório tem... Dá toda essa atenção, mano. Tem todo esse trabalho, toda a parte de contato com o processo de aprovação de projeto, né, os encaminhamentos todos que o escritório faz com isso. Dentro disso tem o nosso trabalho voluntário que a gente acaba participando, né, não só no período da noite, noturno, como também no período diurno, tem muitas reuniões e coisas parecidas. Sim. Ontem, por exemplo, nós passamos a tarde toda, aliás, nós já estamos na 6ª reunião, discutindo sobre o plano de manejo da APA Costa Brava. Sim. Então, a nossa especialidade nos levou uma câmara técnica que foi desenvolvida junto com os arquitetos da prefeitura para fazer uso e ocupação de solo, zoneamento, macro e micro zoneamento, né, e os índices urbanísticos. Então, nós estamos às 6 reuniões, mais umas 2 ou 3 para frente ainda. Foi a tarde toda de reunião. A próxima quarta-feira vai ter, a outra próxima vai ter. Então, à noite tem as reuniões do comitê, tem a reunião do Conselho Gestor da APA Costa Brava, tem as reuniões da área, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, na qual a gente é afiliado também. Enfim, então tem uma série de atividades. Sobra um tempinho pro lazer, Enio? Cara, olha, às vezes a gente sacrifica até final de semana. E aí tu gasta esse tempo, às vezes tem que entrar com hora extra de final de semana à noite para poder usar esse tempo também, para poder estar produzindo alguma coisa, né? Porque profissional liberal, se ele para de puxar a carrocinha ali, né, Tigrão? A conta chega e tá obrigado a pagar. E nós estamos chegando no final da nossa matéria hoje, mas eu queria, por toda essa vivência que você tem, por toda esse teu profissionalismo, né, como arquiteto, como urbanista, enfim, o que você pode deixar gravado no Memória ABC sobre o Balneário Camboriú? A sua expectativa, Enio? O que você deseja a essa cidade? Bom, eu já falei que eu acho que a proposta importante, principal, é trabalhar com planejamento, trabalhar com inteligência. Não é correr na força bruta, é inteligência. A gente fala que a gente precisa atrair uma nova matriz econômica. Uma nova matriz econômica vai vir para Balneário Camboriú se ele tiver infraestrutura para receber essa matriz. Ela tem uma série de atrativos, mas a gente precisa trabalhar com infraestrutura de ponta, com inteligência. Então isso tem que se preparar, a cidade tem que estar preparada para isso, para poder trazer essa matriz limpa, essa coisa que a gente precisa trazer para a cidade. Perfeito. Então só vai acontecer isso com trabalhar com planejamento, com informação, com inteligência,
trazer as informações para a mesa, para o tomador de decisão, não tomar decisão com eu acho, não. Eu estou aqui, eu tenho metas, eu tenho que tocar isso para frente e assim tocar a vida de Balneário Camboriú. Eu mesmo apresentei para a cidade nos últimos 10 anos, né, praticamente um projeto por ano, um projeto com estrutura, com envergadura de cidade. Né? Tem o Praça do Cidadão, que foi apresentado, o Parque Linear, o Parque o Parque Urbano, né, que ficou entre as duas pontes, a ponte do Barranco e a ponte da 101, toda aquela morraria, inclusive trazendo lá para o outro lado da Santur, um projeto bacana, importante para a cidade. O Waterfront da Barra Sul, que um dia você teve presente, a gente acabou mostrando aquele grande projeto. Né? Tem o Parque Linear do Rio Marambaia, enfim, tem projetos que mudam a vida da cidade e que eu gostaria que outros projetos desses pudessem ser apresentados por o município pudesse também estar fazendo uso deles para que a gente possa qualificar essa cidade, aumentar o espaço público e qualificá-los, como a gente vê pelo mundo afora, né? E nós agradecemos a gentileza hoje do nosso entrevistado, arquiteto urbanista Enio Facchetti. Este foi o programa Memória ABC, gravado no dia 3 de outubro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão. Até uma próxima. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.